palavra para você hoje é esta aqui. Como está a sua vida de oração? Você tem orado a Deus frequentemente? Talvez você possa dizer assim: não, eu não oro a Deus. Eu estava passando esse vídeo aqui e de repente caiu você falando. Saiba que se você não tem o hábito de orar, mesmo que você não seja cristão, saiba que isso é uma arma poderosa na presença de Deus para você vencer dificuldade. Você sabia disso? A palavra que eu venho trazer hoje é isso: seja você cristão, seja você de qualquer religião, a importância de orarmos a Deus, a importância de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque o problema com a gente é assim: nós só queremos orar quando as coisas estão bem. Mas qual seria a lógica disso, de nós só orarmos quando as coisas estivessem bem? Se a gente temos que entender que a oração são petições que nós fazemos a Deus. O problema é que tem muitas pessoas que às vezes não conseguem compreender isso. A oração, ela é um momento que você está pedindo a Deus. A oração significa falar, falação. Sabia disso? Oração vem de orar, vem de oratória, vem de falar. É simplesmente falar com Deus. Então, meu irmão, vocês têm que entender, nós temos que entender que sem a oração não somos nada. A base para toda a comunhão do cristão é a oração a Deus. Mas quando eu falo de oração, não falo simplesmente de um momento para estar dentro de um templo religioso, dentro de uma congregação, e aí sim vamos orar entre o grupo dos irmãos. Isso é bom. Isso, quando está dando certo para você, continue fazendo. Continue fazendo, porque é bom ter comunhão com os irmãos, pessoas sinceras, orar todos juntos, como uma família cristã. Mas eu falo de vida de oração. Eu falo de comunhão com Deus, não simplesmente de orar na igreja. Porque, irmão, se nós não precisássemos de Deus, nós não teríamos necessidade de orar a Deus. Você não concorda comigo? Então eu venho trazer um texto aqui muito interessante, que hoje a palavra de hoje é: orai sem cessar. Texto básico que o apóstolo Paulo usa em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, que ele fala: orai sem cessar. É somente isso que ele fala. Sabe o que é sem cessar, irmão? Você não deve parar de orar. E a oração, ela não depende de uma circunstância, de um exato momento. Eu oro porque eu estou passando dificuldade, eu oro porque eu estou bem, eu oro porque eu estou rico, eu oro porque eu estou pobre. Não depende da circunstância. A oração é uma comunhão entre você e Deus. Lembra como era a vida de Jesus? Mas Jesus era o Filho de Deus. Exatamente isso. Então, se Jesus era o Filho de Deus, qual seria a necessidade então dele ter uma vida de oração? Ora, Jesus era perfeito. Jesus era perfeito em corpo físico, alma e espírito. A Bíblia diz que Jesus era um réu sem pecado. Então, qual era a finalidade de Jesus orar? Na verdade, teve muitos propósitos para a oração de Jesus. Porque Jesus, quando esteve na terra, ele estava como homem. Certo? Está lá em Filipenses capítulo 2. E ele, não existindo como Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas despiu-se de toda a sua santidade, tomando forma de homem, a forma de ser frágil como nós. Então aí o ser humano, ele é frágil. Então Jesus se torna um ser humano, não pecando, mas e sim com as fragilidades, de sentir fome, sentir dor, se entristecer, sentir medo, porque Jesus teve todos esses sentimentos. Então, na verdade, qual era a questão de Jesus orar? Porque Jesus necessitava, porque ele estava como homem. Ele tinha que manter a comunhão dele com o Pai Celeste. Ele não poderia quebrar esta comunhão. Porque se Jesus não orasse, como os outros entenderiam como seria a vida de um cristão? Porque Jesus veio ser o modelo a qual devemos seguir. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Sejais imitadores de Cristo, assim como eu sou. Paulo era imitador de Cristo em tudo que Jesus fazia. Jesus sempre tinha a prática da oração. Mas vocês talvez possam dizer assim: eu tenho orado, profeta, eu tenho orado, irmão, mas eu não tenho visto o resultado. Como é que é? Você acha mesmo que você não tem visto o resultado? Meu irmão, isso não existe. Deus, ele não se nega a ouvir a oração de uma pessoa que confia nele. Agora você precisa entender uma coisa:
não é porque você não tem uma resposta de algo que você está pedindo, isso significa que Deus não está ouvindo a sua oração. Porque muitas das vezes nós confundimos isso. Nós confundimos que Deus não está ouvindo a minha oração. Por quê? Porque eu tenho pedido algo, coisas, e eu não tenho sido atendido. Mas preste bem atenção, a oração aproxima você de Deus. A oração santifica você a Deus. Você pode olhar para a história do profeta Daniel. Você vai lá, não tem um capítulo exato, o livro todo fala sobre isso, de 1 a 12 capítulos, que Daniel era um homem de oração, Daniel foi um rapaz de oração. Daniel foi levado cativo para a Babilônia com mais 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram todos rapazes jovens, por volta ali dos seus 20 anos para baixo. Mas ele tinha uma vida de oração. Mas mesmo quando Daniel se tornou governador de províncias na Babilônia, Daniel ainda continuava a vida dele de oração. O próprio texto fala que Daniel orava 3 vezes por dia, conforme era o costume que ele tinha. Ô meu querido, vamos abrir nossos olhos. Não há riqueza nem pobreza que nos afastem de Deus. Que conversa é essa da vida melhorar se afastar de Deus? Que conversa é essa que a gente tem, que só quer buscar Deus quando está na dificuldade, e tem uns que só quer buscar Deus quando está na bonança? Que história é essa, irmão? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Uma vez que o texto fala, orai sem cessar, é um alimento. Você depende desse alimento. Você não come todos os dias, você não come 3, 4 refeições por dia, porque você necessita desse alimento para manter o seu físico bem, para manter as suas faculdades mentais funcionando bem, para manter a sua circulação do seu sangue normal, para você ter força para andar, trabalhar, viver a vida. Você não bebe água, porque se você passar 4, 5 dias sem beber água, você vai ficar numa desnutrição, você vai passar por problemas de saúde, até ter um problema renal. A mesma coisa é a oração, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa matéria, a alma é o nosso intelecto, e o espírito, irmão, é aquilo que nos conecta a Deus, é aquilo que nos liga a Deus. O nosso espírito precisa ser alimentado pela oração, porque você pensa assim, não, mas eu estou dando para Deus. Você está dando para Deus, mas Deus ele retraz para você novamente a força espiritual. Lembra da questão do dom de línguas? O exemplo lá em 1 Coríntios capítulo 14? Vou citar um pouco desse exemplo. Quando você está orando em línguas, você está falando. Você não está falando? Você está, você está falando. Aí você pensa assim, eu estou dando. Mas Jesus disse, é dando que se recebe. Quando você está mandando a sua oração para cima, Deus está descendo a Shekinah dele sobre você. Deus está descendo o fortalecimento sobre a sua vida. O Espírito Santo está intercedendo por você, está lhe fortalecendo. A oração, ela é isso. Não é só você não está esvaziando, não se engane. Quando a gente está falando no vento, falando com as pessoas, jogando conversa fora, aí sim você pode dizer que você está jogando coisa fora. Você está gastando as suas palavras muitas das vezes em vão. Você está se desgastando à toa. Mas saiba de uma coisa. Quando você está gastando o seu tempo com Deus, você não está gastando, você está ganhando. Porque tudo aquilo que você investe a Deus, voltará para você em recompensa. Aleluia, glória a Deus. Tudo aquilo que você colocar na presença de Deus, jamais Ele vai deixar você sem recompensa. O Salmo 145 diz que o Senhor ele é ouvinte de orações. Deus é tão maravilhoso que Ele não rejeita a sua oração nem a minha oração. Ah, mas a gente é muito pecador. Sim, mas para isso Ele enviou Jesus. João 17,3. Deus amou muito, irmão, você. Deus amou muito a todos nós, com todos os pecados que a humanidade tem. João 17,3 fala que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus ama você, Deus nos ama, Deus ama o ser humano. A única coisa que Deus quer para o ser humano é o bem. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal de você. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer o mal do pecador. Deus não quer o mal da prostituta, do alcoólatra, do drogado, seja lá quem for. Não, porque todas essas pessoas são amadas por Deus. Deus deu a vida, Jesus deu a vida por essas pessoas, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Um maior exemplo porque você deve orar a Deus, porque Deus ele te ama.
Ele não ama os nossos pecados, o pecado do ser humano. Ele ama você, Ele nos ama, porque Ele deu o Filho Jesus dele por nós. Nunca se esqueça disso, porque uma das maiores armas que o diabo tem, sabe qual é? É querer colocar na minha, na sua cabeça, na cabeça das pessoas, que Deus ele não nos ama, que Deus ele nos rejeita, porque, tá vendo? Olha aí, tu tá orando, Ele tá ouvindo a tua oração, tá vendo? Ele não respondeu. O teu filho ainda continua na mesma, o teu marido continua na mesma, a tua esposa continua desse jeito, a tua filha continua te xingando. Não, Deus está trabalhando a seu favor, porque Deus não vai rejeitar a oração de um conflito, de um atrito, de uma pessoa que está com o coração abatido na presença dele. Um coração contrito na presença de Deus não desprezará o Senhor, diz a palavra de Deus. Não se preocupe com isso, não se preocupe com resposta, porque se você orar, você não vai ter resposta mesmo. Você não vai ter resposta mesmo. Se você parar de orar, você não terá resposta de nada do que você está esperando. Nem na sua vida espiritual, nem na sua vida material, nem na sua família, nem no seu casamento, nem nos seus filhos, nem na rua da que você mora, nem no seu trabalho, nem em lugar nenhum. Porque se você se afastar do Senhor, aí, meu irmão, vai ser pior. Aí vai ser pior. Aí não haverá mudança mesmo para a nossa situação. E pior não é nada, pior que o Senhor, Ele vai virar as costas para nós. Lá em Malaquias, se você ir lá ler o capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 de Malaquias, o próprio Deus fala: aquele que se tornar para mim, eu me tornarei para ele. Mas se você me rejeitar, eu também te rejeitarei. O que, irmão? É isso mesmo. Deus ele está perto de quem quer estar perto dele. Deus está perto do pecador enquanto o pecador não conhece ele. Mas a partir do momento que o pecador passa a conhecer a Deus, ele entende a salvação dele, ele entende a proposta. Olha, a proposta que eu tenho para você é essa. Deus falando com a pessoa: eu dei o meu filho para morrer por você, esse filho abriu uma porta para você entrar no meu reino, aleluia. Eu quero perdoar todos os teus pecados, eu vou esquecer tudo que tu fez e eu tenho uma nova vida para te dar. Vai ter dificuldade? Vai ter, porque nesse mundo existe um adversário das almas, de nossas almas, que é Satanás, o diabo. Está lá em 1 João 3,8, o mundo inteiro já no poder desse maligno. Então por que Deus não pega esse maligno e não acaba com ele? Calma, chegará o momento e não tardará. Chegará o momento que o diabo e seus demônios serão eliminados da face da terra, aleluia. E esse tormento vai acabar na sua vida, esse tormento vai acabar na nossa vida. Mas é necessário que a humanidade escolha que caminho deve seguir. É isso que muitas das vezes Deus está fazendo. Eis que eu ponho diante de ti dois caminhos, diz o Senhor. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30. Em todos esses textos vai falando sobre isso. Eis que diz o Senhor para ti esta manhã: eis que eu ponho dois caminhos na tua presença. Eis que eu ponho a vida e ponho a morte. E o Senhor ainda dá o conselho: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Aleluia. É o Senhor que Ele faz. Deus ainda te dá a dica. Deus ainda dá o conselho para você: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Não é só tu. Ele está falando para você, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, toda a sua descendência. Porque Deus não promete só para nós, Deus promete para a nossa família. Você precisa entender uma coisa: o se voltar a Deus de você não vem benefício só para você, não diz respeito só à sua vida. Porque Deus não é um ser egoísta. Deus não quer que nós sejamos egoístas. A pessoa pensa assim: eu não quero buscar Deus, eu estou triste com Deus, eu não quero, e pronto. É verdade? Você não quer nada, você não quer mais viver, mas você quer que o seu filho viva? Quer. Você quer que a sua filha viva? Quer. Você quer que seu pai e sua mãe viva? Então, busque a Deus pelo amor a essas pessoas, porque você já conhece a palavra, você já conhece a verdade do Senhor, e o seu entristecimento, a sua situação do momento, é fruto, muitas das vezes, de decepção vividas na vida que está ao alcance de qualquer ser humano. Não é só você, meu irmão, não é só nós que passamos por decepções. O ímpio também passa, o incrédulo também passa. Todas as coisas, elas acontecem igualmente a todos. Está lá no livro de Eclesiastes, você pode ler, e diz que tudo sucede igualmente a todos. Então não adianta nós entendermos por que vamos servir a Deus, que a nossa vida vai ser só de maravilha. Porque eu já vi, irmão, testemunho de pessoas que estavam em vida de dificuldade e começaram a buscar o Senhor, começaram a se voltar a Deus. Sabe o que aconteceu?
essas pessoas prosperaram, essas pessoas mudaram de vida a tal ponto, chegaram a um nível de prosperidade tão grande, quase de enriquecer. E sabe qual foi o testemunho depois dessas pessoas? Chegaram a dizer, sabe quando eu era melhor? Eu buscava mais a Deus quando eu estava assim, passando por algumas dificuldades. E aí a pessoa deu uma entrevista e falou, e agora? Hoje não é mais como antes. Antigamente eu vinha aos cultos, eu chorava quando eu cantava. Hoje não, está seco. Hoje eu canto me preocupando mais com a qualidade vocal. Eu canto mais me preocupando com as técnicas vocais. No passado não, eu cantava com a minha alma, chorava, não estava nem aí para a técnica vocal. Porque minha alma clamava, porque sempre tinha algum problema que estava me incomodando, tinha algum espinho na minha carne que estava me agoniando. E a pessoa mudou tanto de vida que começou a entender que não tinha mais por que buscar. Esse que é o erro do ser humano. É aí que está o engano. É aí que está o engano, porque a oração ela não te aproxima de Deus somente por causa dos teus problemas. Seria bom que não fosse assim, mas não é isso que Deus quer. Buscar ao Senhor enquanto se pode encontrar, mas o Senhor manda te dizer que Ele quer uma comunhão íntima contigo. Ele quer que tu tenha um relacionamento com Ele independente de problemas. Sabe por quê? Que muitas das vezes o problema não sai de muitas pessoas, incluindo você, incluindo eu? É porque o problema nos aproxima do Senhor. O problema às vezes nos aproxima de Deus, faz nós ficarmos mais submissos a Ele, faz nós ficarmos mais assim voltados para as coisas do Senhor. É isso mesmo? É. Mas eu conheço gente que está bem e está buscando a Deus, mas é essa pessoa. Você tem uma alma, você tem um espírito, eu tenho outro, cada um tem, sabe aquele ditado que diz, cada cabeça é uma sentença? Exatamente isso. Cada um tem o seu ser, a sua alma, o seu espírito. Então Deus trata com você como Ele quer, porque Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece. Se Ele te deixar em dificuldades ao extremo, Ele sabe se tu vai te afastar dele. Mas Deus também sabe. Se Ele te prosperar a um nível tão elevado, que o teu coração possa vir a ser arrogante, soberbecer e também abandonar o Senhor. Deus conhece a estrutura de cada um. Então Deus ele tem a sua maneira de trabalhar. Então certo é que a oração, ela filtra, ela vai lapidar a sua vida. E é uma expressão de amor, meu irmão, a Deus. Não é só como uma questão de dificuldade. Olha, vamos analisar aqui em relação a isso, em Lucas capítulo 18, pega a sua Bíblia e leia comigo com atenção esse texto aqui. Lucas capítulo 18, ele vai do versículo 1 até o 8. Eu vou ler aqui com atenção, você presta atenção, fique aí, não saia daí. Fique aí porque o Senhor ainda vai falar muito com você. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, esteja com a gente nesse trabalho, porque Deus ainda vai te abençoar muito. Ative as notificações. Olha só o que diz aqui. E vê se isso aqui tem alguma coisa a ver com a sua vida. Vê se você diz assim, irmão, isso aí acontece na minha vida. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui. Está na palavra do Senhor. Lucas capítulo 18. Diz assim, a parábola da viúva persistente. Disse-lhes também uma parábola. Jesus disse sobre dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus disse, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus ele temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Jesus disse, e Deus, e vai responder, olha, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olha o Senhor te dando uma resposta aqui, olha. Digo-lhes que depressa lhe fará justiça, mas quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus, aleluia.
Você vê, irmão, a história desse juiz? Aquela viúva é uma parábola. O que é uma parábola, irmão? Uma parábola não é uma coisa real. Mas aquilo pode ser real na vida de algumas pessoas, mas isso aqui não quer dizer exatamente que isso aconteceu. Jesus ele contou uma história aqui que acontece na vida das pessoas. Essa mulher, ela ia até um certo juiz. Ela tinha uma causa contra outras pessoas que estavam em conflito com ela. E ela buscou o juiz daquela cidade. E ela clamou aquele juiz que ele viesse a interceder pela causa dela, que ele viesse a interceder pela sua dificuldade com o seu adversário. Deus vai interceder a teu favor em relação ao teu adversário. Mas é necessário que você permaneça clamando. Porque olha esse texto aqui, irmão. Ela buscava do juiz iníquo, era um homem errado. Ele não temia nem a Deus, nem a homens. Esse homem não estava nem aí para ninguém. O que mandava nele era a própria consciência dele. Mas aquela mulher de tanto incomodar aquele homem, aleluia, aquela mulher de tanto buscar a ajuda daquele juiz, o que foi que aconteceu, irmão? Aquele homem se viu tão importunado porque ele decidiu olhar pela causa dela. Ele decidiu olhar pela causa dela e ele disse, aqui no versículo 4, por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse com ele mesmo, ainda que eu não tema a Deus nem a homens, todavia, como esta viúva está me incomodando, eu hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. Ô, meu querido, se uma pessoa injusta tem compaixão de fazer algo por alguém que está lhe incomodando, como Deus não fará justiça pela sua vida? Como Deus não fará justiça pelo adversário que se levanta contra ti? Porque uma coisa eu tenho para te dizer, tu pode estar passando por todo tipo de dificuldade, mas o Senhor está guardando a tua vida, aleluia. O Senhor está guardando a tua vida do adversário. Porque toda vez que o adversário tenta te tocar, o Senhor vai lá e envia o anjo dele, e ele te livra desse ataque do inimigo. Toda vez que o teu adversário quer acabar com a tua vida, o Senhor ele envia o anjo dele lá do céu e diz, se tu não toca, nessa tu não toca. Porque ela pode estar passando ele por dificuldade que for, mas eu estou preservando a vida dela. Como disse esta palavra, esta mulher estava passando por muita dificuldade aqui com o seu adversário, mas o seu adversário não tocou nela, o seu adversário não acabou com a vida dela. E esse homem se levantou e julgou a causa desta mulher, e julgou a causa desta senhora. Que dirá Deus, irmão? Que a palavra do Senhor que diz que Deus ele é amor. Deus ele é amor, não diz que Deus ama, diz que Deus é amor. Ele entrará com justiça na tua causa. Se existe um adversário que anda te atormentando, seja pessoas te atormentando, seja pessoas te perseguindo, seja opressão espiritual, seja um vício, seja um tormento, Deus vai fazer justiça na tua vida em cima deste adversário que tem te incomodado. Porque como o próprio Senhor Jesus, ele vem dizer aqui no versículo 6, ouvi o que diz o injusto juiz. Ouvi, ele respondeu. Se ele é iníquo, ele respondeu. E ele ainda diz assim, Jesus, e Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Olha aqui, meu irmão, que revelação tremenda. Que clamam a ele dia e noite. Você está clamando dia e noite? Se você não está clamando dia e noite, então é sinal que esse problema não está te atormentando tanto. Porque esta mulher estava atormentada com essa situação, de maneira que ela orava a Deus de dia e de noite. É como que dizer assim, todo o tempo ela estava ali, pedindo para aquele homem. O homem passava na rua, ela estava lá, batendo na porta dele, chamando ele pela rua. Estou dentro da parábola, Eu estou fazendo uma conjectura da palavra. E aquele homem saía daquele tempo, não tinha carro, não tinha automóvel motorizado, vai ser uma carroça e tal, isso uma carruagem. Ei, Senhor, isso não vai me ajudar, me ajuda, meu adversário. Talvez aquela mulher não tinha nem dinheiro para pagar aquele juiz, talvez aquela mulher não tinha nem dinheiro para pagar aquela causa, mas ela estava ali importunando. Veio lá que o homem ajudou ela sem até cobrar, foi lá e ajudou aquela mulher. Meu irmão, confie no Senhor, porque se um problema ele vinha te incomodar de uma maneira tão grande, você vai chegar a clamar a Deus dia e noite. Mas esse meu filho está me atormentando muito, saiu, está nas drogas, está na bebedeira, chega em casa bêbado, quer quebrar tudo, clama a Deus dia e noite.
que Ele vai te dar uma resposta, diz o Senhor para ti, dentro da sua palavra? O Senhor dará a resposta, que clamam a Ele dia e noite. Eu estou clamando só de dia, então se tu está clamando só de dia, o teu problema não está tão grande. Eu estou clamando só de noite, então o teu problema também não está tão grande. Ainda que tardio, aleluia, glória a Deus, ainda que tardio. Sabe o que é isso, irmão? Ainda que Deus esteja tarde no teu tempo e no meu tempo, mas Deus age dentro do seu tempo, não do nosso tempo para tudo. Porque tem coisas que Deus precisa trabalhar, tem coisas que Deus precisa agir. É como uma pessoa que vai até a igreja, pede a Deus um relacionamento, pede um marido, pede uma esposa, e a pessoa quer orar hoje, quer receber mês que vem. Você está preparado para receber isso na sua vida? Você está preparado para receber um casamento agora na sua vida? Ou você vai ficar vivendo de qualquer maneira com essa pessoa? Porque hoje em dia a gente está vendo muito isso. A pessoa conhece uma pessoa, está na igreja e não quer casar. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, dá pergunta aí, porque não sabe como é que é, né? Eles estão orando aí, né? Quem sabe estão pedindo confirmação para Deus. Como é que é? Confirmação? Que confirmação, irmão? A pessoa está vivendo 3, 4, 5 anos com a pessoa que quer pedir confirmação de quê? Meu irmão, não é assim que funciona. Você vai atrair problemas para a sua vida espiritual. Decida o que você quer da sua vida. Se você quer um relacionamento, se Deus entregou essa pessoa, procure saber quem realmente essa pessoa, se essa pessoa tem comunhão verdadeiramente com Deus, se é isso que você quer para a sua vida. Se a pessoa tem comunhão com Deus, se aquilo não é só aquele momento, se essa pessoa tem um caráter, uma personalidade que hoje está tão raro de se ver dentro da palavra do Senhor, mas espere Deus agir no tempo dele, não saia passando na frente de nada, que a pior coisa para atrair sofrimento para a nossa vida, meu Deus do céu, é a gente passar na frente e fazer do nosso jeito. É a coisa mais terrível que pode existir. Não passe na frente de Deus para nada. Espere tudo, Deus dá a resposta porque Ele dará. Salmo 37:5. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ele tem que confiar. Tem gente que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor que Ele vai fazer. Não, não é assim. Não é assim que o texto está falando. Eu vejo gente falando isso. Entrega o teu caminho ao Senhor que Ele vai agir na tua causa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Cadê o meio do texto? Porque o texto tem algo no meio. A pessoa está citando o início do versículo e está citando o final. Cadê o meio? E confia. Ah, irmão, aí é complicado. Pois é, irmão, mas o segredo está na confiança. Tudo de Deus está na confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Confia nele. Que o mais Ele fará. Não é isso? Está lá, pode ler lá, Salmo 37:5. E o mais Ele fará. Ele fala, é o mais, não é o menos. Ou então, qualquer coisa Ele fará. O menos Ele fará. Fará qualquer coisa, de qualquer jeito. Não, o mais Ele fará. O mais sabe, é superlativo, é grande. Não é o meio, o básico, o mais Ele fará. Ou seja, Ele vai agir mais do que tu está pensando. Mas é preciso tu confiar. Entrega o teu caminho. Quem entregar o caminho ao Senhor? Eu entrego, Senhor, o meu caminho a ti. Não, não é simplesmente isso. O caminho é teu, né? Tu está andando num caminho. Tu está andando num caminho. Do teu jeito, do teu pensamento, das tuas ideias, do teu desejo, da tua vontade. Só que o Senhor te apresenta um outro caminho que está aqui. Um estilo de vida que está aqui. Baseado nos princípios de Gálatas capítulo 5. Né? Abandonando aquilo que o Senhor não se agrada e fazendo aquilo que Deus agrada, porque não é assim. Nós temos que abandonar o erro e fazer o que é certo. Tem gente que não está entendendo isso. Tem gente que eu abandonei o erro. Eu não faço maldade para ninguém, eu não bebo, eu não fumo, né? Eu sou uma pessoa do bem e aí eu vivo uma vida normal. Não é só isso. Você vai ter que se dispor ser um seguidor de Cristo para que você veja Deus agir na sua vida. Como Jesus falou a Pedro e André, venham e sigam-me e vos farei pescadores de homens. Diz o texto que logo em seguida eles seguiram. Então não adianta só abandonar o erro. Não adianta também, nenhuma das duas coisas. Não adianta fazer o que é certo, é aqui o lado direito, né? Fazer o que é certo, ler a palavra, conhecer a verdade, fazer o que é certo. Mas se você não abandona o que é errado. E tem muita gente vivendo assim. Tem gente que está caminhando na verdade, mas também está caminhando na mentira. Tem gente que está caminhando no que é certo e ao mesmo tempo caminhando no que é errado. Como que vai haver uma ação de Deus a seu favor, a nosso favor? Como diz o texto, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que tardio,
virá e te socorrerá. Então veja que mesmo você estando bem, já vai haver uma certa dificuldade, já vai haver uma certa espera, que é esse que é o problema. Haverá uma ansiedade. Você quer um clamor agora, você quer uma resposta agora, porque estamos clamando, né? O casal está clamando por uma porta de emprego, aí Deus abre a porta para o varão, aí a varão também, porque eu também tenho que trabalhar, porque eu não quero ficar em casa, porque eu não aguento ficar assim, eu também preciso trabalhar, porque eu tenho estrutura, porque eu preciso também ter meu emprego, eu tenho que ter minhas coisas. Não, não é assim. Tudo tem o tempo de Deus agir, não é assim. Deixa Deus trabalhar como Ele quer, deixa Deus trabalhar como Ele quiser. Né? É assim que nós temos que entender. Não tem a música que diz, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu trabalhar do meu jeito. É Deus que está falando assim, deixa Ele trabalhar do jeito dele. Você está sonhando em ter uma mansão muito grande, própria, uma casa própria, com 3 quartos, piscina e tudo, mas se Deus providenciou uma moradia para você, que você tem paz, que você está confortável, que a sua família está bem ali, deixa sim, deixa Deus trabalhar. Busque o Senhor, se envolva com as coisas de Deus, não se afaste do Senhor por nada. Tenha uma vida de oração, porque o Senhor diz a palavra dele aqui. Ainda que a tua resposta ainda não veio, mas permanece orando. Se puder orar dia e noite, clamando a Deus. Ah, sim, mas eu estou repetindo as mesmas coisas. Repete. Senhor, me desculpa, eu estou aqui falando de novo. Isso está me incomodando, porque isso está te fortalecendo espiritualmente. Sabia disso? Quanto mais você ora. A Bíblia diz que Jesus acordava 4h30 da madrugada e ele ia orar nos montes. Mas ele não dormiu meia-noite, 1h da madrugada, como é nosso costume hoje. Aquele povo ali, lá para a banda deles lá, na região do Oriente Médio, lá a banda de Israel, o horário deles lá é outro. Lá a noite começa a partir das 6 horas da tarde, a partir das 18 horas nossa aqui, e inicia às 6 da manhã. A nossa noite aqui é bem diferente. A nossa noite aqui para dormir parece que começa às 10, 11 da noite, meia-noite, e lá, olha, eles já estão dormindo há muito tempo, 11 horas, meia-noite para nós aqui. E lá, quando dá 6 da manhã, começa o dia. Aqui, 1h da madrugada, já é de manhã. Não, irmão, não é assim que funciona. Então, eles dormiam cedo ali. 8 da noite, 7 da noite, eles dormiam. A cidade fechava as portas de Jerusalém. Não tinha esses trabalhos noturnos. Eles fechavam as portas e aquele povo dormia. Então, quando dava 4 da manhã, 4h30, eles já se levantavam para fazer o pão, para trabalhar com o que eles trabalhavam, né, com os couros, que eles eram curtidores de couro, trabalhavam com a marcenaria, a carpintaria, e eles iam cedo, né, fazer o pão, esses alimentos, e Jesus saía para orar esses horários. Orar de manhã, orava nas pessoas. Vou lhe dar um segredo, ore pelas pessoas, não ore só pela sua vida, não ore só pela sua família. Você quer crescer na vida? Ore por todas as pessoas. Ore pela sua família, ore pela sua cidade, ore pelos seus parentes, ore pelos seus amigos. Ore por todas as pessoas que Deus vai derramar uma unção maior sobre a sua vida. Tem muito cristão que está com a vida entrevada. Tem muito cristão que está com a vida espiritual presa. Por quê? Porque não quer expandir a sua oração. Ore pelos seus inimigos. Mas eu não vou fazer. Então, você vai negar o mandamento que o Senhor fala. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que Jesus falou mais ainda. Jesus ainda foi mais além. Ele disse, ore pelo que nos perseguem. Ame os vossos inimigos. Assim será chamado de filho do Altíssimo. E que Jesus foi mais além. Não é só simplesmente amar o próximo, mas também temos que ter afeição por aqueles que te perseguem. Estão te perseguindo, estão te oprimindo, estão te invejando. Ora por essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas não conhecem o Deus que tu conhece. E se você não conhece a Deus e está vendo esse vídeo, saiba que Jesus tem uma saída para o teu problema. Saiba que Jesus tira o teu pé da cova. Jesus tira o teu pé dessa sepultura, dessa causa que está impossível para ti. Ainda que o homem te deu uma definição que não há mais retorno, mas o Senhor manda te dizer, clama a Ele dia e noite, porque Ele vai entrar com justiça na tua vida. Ele vai fazer justiça pela tua causa. Assim como esta mulher foi ouvida por um homem pecador, mas Deus ouvirá a tua oração. Deus ouvirá o seu clamor pelos seus filhos, que diz a ele, olha, ele ouvirá, no capítulo 18, versículo 7, Deus não fará justiça aos seus escolhidos?
Você é um escolhido de Deus. Se você parou neste vídeo e está ouvindo esta mensagem, você é um escolhido de Deus na sua vida. Deus, Ele te ama. Jesus morreu por você. Não se desespere. Haverá uma saída para você. Deus vai te dar uma resposta nessa causa. Coloque nos comentários aí. Coloque nos comentários aí. Eu vou ver a saída. Coloque aí. Eu verei a glória de Deus. Eu verei a glória de Deus. Coloque nos comentários aí. Dê o seu like. Compartilhe. Escreva aí. Eu verei a glória de Deus. Eu verei a glória de Deus. Você está declarando que Deus vai agir a seu favor. Não olhe para os seus erros, não olhe para os seus pecados, não olhe para o seu passado. Olhe para esta palavra, que assim como esta mulher, por um juiz iníquo, pecador, ouviu esta mulher, Deus que te ama, vai operar na tua causa. Ele vai te livrar desse inimigo, Ele vai te livrar dessa droga, dessa bebedeira, desse vício, Ele vai te livrar dessa pessoa que está te agredindo, que está te maltratando, que está te molestando. Deus vai te dar uma saída deste inimigo que está oprimindo a tua vida e vai te entregar a vitória, para que todos vejam que Ele é Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Permanece fiel, permanece firme na presença do Senhor, porque Ele vai agir, porque Deus tem um propósito quando você está orando. E aí vai se cumprir o texto final, aqui o versículo final, acompanha comigo aí, olha, o versículo 8. Jesus disse assim: digo-vos depressa, Ele lhes fará a justiça. Depressa o Senhor fará a justiça por você. No versículo 8, depressa vos fará a justiça por você. Mas está demorando, irmão. Mas para ti está demorando, mas para Deus tem um tempo certo para agir. Essa enfermidade está te atormentando, mas Deus está permitindo isso por um momento. Tem um propósito em tudo isso, mas depressa Ele vai te ouvir. Depressa Ele vai te curar. Essa enfermidade não vai ficar na tua vida, diz o Senhor. Essa enfermidade não vai te levar para a morte. Isso é para a glória de Deus. Tu vai testemunhar esta cura. Tu vai receber a tua cura nesse momento em nome de Jesus. Levanta a tua mão desse lado de lá. Tu vai receber a tua cura e o teu milagre. Tu vai receber o teu livramento. Clama a Deus dia e noite. Não desespera, porque o Senhor tem uma saída para ti. O Senhor tem uma resposta para ti esta manhã. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno e profetizo que esta enfermidade seja destruída no teu corpo agora em nome de Jesus, porque o justo juiz que está no céu está intercedendo pela tua causa, e Jesus, que é o teu advogado, Ele vai pelejando pela tua causa, Ele vai advogando a tua vida contra os teus inimigos, contra as pessoas que estão te perseguindo, contra os seres humanos, contra demônios, contra a enfermidade, contra toda a carga demoníaca que está vindo contra a sua vida, contra a obra de bruxaria. O justo juiz peleja e te entrega a vitória nesse momento, e Ele vai fazer tu decretar a vitória. Tu vais abrir a tua boca e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus eu recebo a minha vitória. Recebe a tua vitória nesse momento, recebe a tua vitória, porque o Senhor virá com a resposta. Ele virá, como diz no versículo 8, depressa lhes fará justiça. Depressa o Senhor vai fazer justiça por ti. Dentro de pouco tempo tu verás a justiça de Deus na tua causa, e tu vai testemunhar aqui. Tu vai entrar de novo nesse canal, tu vai te inscrever. Te inscreve aí, porque tu vai ter que voltar aqui para testemunhar, tu vai dar o teu testemunho, e eu vou usar o testemunho de vocês. Vou fazer vídeo comentando o testemunho de vocês que vocês vão dar. Eu vou dizer aqui o nome, vou dizer aqui qual foi o milagre, e vou dizer que Deus foi Deus poderoso na sua vida, que deu a resposta, porque você tem que testemunhar. Você testemunha para cá e eu testemunho para aí, porque é assim que nós vamos trabalhando juntos. Você nunca aceitou Jesus na sua vida, você que está aí, pare nesse vídeo aí. Jesus tem uma obra na tua vida. Você não vai morrer, você não vai ser destruído, você não vai para então, você vai morar no reino do céu. Jesus tem um plano na tua vida. Levanta a tua mão do lado de lá e diga assim: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Deus, perdoa meus pecados e minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. Declara do lado de lá. E se você pecou contra Deus, se você quer se reconciliar, levante a sua mão e diga aí: Senhor, eu te peço perdão por tudo que eu tenho feito de errado em nome de Jesus. Escreve novamente meu nome no livro da vida. Senhor, eu me reconcilio na tua presença, porque esse mundo de pecado não tem nada para mim, mas o que eu quero é estar na tua presença, mesmo com luta, dificuldade. Mas o Senhor, Ele está na tua vida, e o melhor virá. Sabe? Apocalipse capítulo 21,
Diz a palavra do Senhor: eis que eu faço novos céus e nova terra, aonde não haverá choro. Aleluia, glória a Deus. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, as coisas velhas se passaram. Eis que serão novas feitas todas as coisas, tudo se fará novo, ainda mais um pouco o Senhor virá e não tardará. Ele vai responder a tua causa, mesmo com dificuldade. Achará fé na terra, o Senhor manda te dizer: eu quero achar fé na tua vida. E o Senhor manda dizer aqui no versículo 8: porventura achará fé na terra o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. Ele quer te ver orando, ele quer te ver clamando, para que quando ele vier, ver fé no teu coração, porque Deus vai salvar aqueles que crêem, aqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Permaneça crendo, permaneça orando, porque Jesus virá a teu favor, virá neste mundo para fazer justiça, e ele vai colher os seus escolhidos, diz o Senhor. Em Mateus capítulo 25, diz uma parábola muito linda, e o Jesus ele vem dizer: vinde benditos de meu Pai, possui a terra que por herança vos foi feito. Desde o início, na fundação dos tempos, o Senhor vai colher os seus escolhidos. Ele vai levar você para estar com Ele para sempre, para um lugar onde não vai haver dor, ninguém vai te atormentar, não vai haver doença nem morte. Você vai viver eternamente feliz e alegre do lado do teu Salvador, do lado do Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho para morrer, para te dar essa vida eterna. Ele virá a teu favor e não tardará, porque Ele ama e Ele vai fazer justiça pela tua vida. Aleluia, glória a Deus. Recebe esta palavra na tua vida, recebe esta palavra. Compartilha, comenta, declara a tua vitória, sai agora toda a fraqueza do teu corpo, essa fraqueza espiritual cai por terra. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Recebe o teu poder, recebe o teu livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe de Deus agora, aleluia, em nome de Jesus, porque o Senhor vai operar na tua vida. Estende a tua mão, que essa palavra fique no teu coração. Eu vou orar por você. Recebe esta oração, não saia daí. Eu vou fazer uma oração aqui que você vai receber em nome de Jesus. Fique com esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Ore comigo. Senhor Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, todas essas pessoas ouviram a tua mensagem. Meu Pai, que o Senhor possa fazer justiça na vida dos teus filhos. Meu Deus, que tu possa fazer justiça, meu Pai, na vida daquele que está clamando, aquele que está pedindo a tua ajuda, aquele que está querendo, Senhor, uma saída para este problema, meu Pai, que ela não tem visto saída. Mas em nome de Jesus Cristo, meu Pai, no nome de Deus, no nome do justo juiz, meu Deus, que cobre os céus e a terra, Ele vai vir agora sobre a tua causa, Ele vai vir destruir esse mal contra a tua vida agora, em nome de Jesus. Esta obra diabólica que fizeram contra ti vai ser quebrada, esta enfermidade demoníaca ela vai ser destruída agora, e em nome de Jesus toda a fortaleza do inferno vai sendo destruída agora, em nome de Jesus, meu Pai, dá força para essa pessoa que está caída, esta pessoa que parou neste vídeo, não conhece a Jesus, levanta a tua mão aí, meu irmão, em nome de Jesus, aceita Jesus como Salvador. Ele tem uma obra na tua vida, Ele vai entrar no teu coração agora fazendo uma libertação poderosa, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E seja usado nas línguas, recebe o batismo com o Espírito Santo. Você não ora em línguas, comece a orar, recebe o dom das línguas. Atos capítulo 2, e todos estavam reunidos no mesmo lugar e começaram a falar em outras línguas, diz o Senhor. O Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo venha sobre ti agora, e aí abre a tua boca pela fé e começa aí a o Espírito Santo venha sobre ti neste momento agora, te batizando, aleluia, te selando, aleluia, glória a Deus, Senhor, usando os idiomas para a oração, meu Pai, Ayun kan kriya sam khaw ya kriya pa pega khato de shuk kriya le ga khali shuk kriya prebos ko kom kriya pa pega khato de shuk kom khamari yo yan ka de kriya re bam khato de shuk kriya re man kaya de shuk kriya ro da ka re kam ka ta ta bi ram sam khato de shuk kriya khato de shuk kriya le bam kaya jam shuk bi ro sa ba re ka wa da la shuk kriya shuk kriya shuk kriya le bam khato ya re shuk kriya ro da ka re ko da ka ri yan ka re shuk kriya re bam khato de shuk kriya ro sa shuk kriya shuk kriya re bam khato de shuk kriya re man khato de shuk kriya shuk kriya sa Riam Jason Katarafin for Iran, different countries, 3 2 Koya, Jumper Hanskia, Ribbon Katare, some 3 hour Katare, I don't go to some television clear and Dragon Katare, the Suria, Ribbon Katare, and God, the future of some kind of get here, Riam Papa can see, you hear on Katare, the Charter, the Charter, the home.
Aleluias. Deus opera grandemente neste lugar. Senhor, vai derramando o teu poder. É abundância do Espírito Santo. É dom de línguas estranhas. É dom de idiomas. Creia, receba essa bênção na sua vida. Meu irmão, eu nunca vi ninguém orar em outros idiomas. Você viu agora. Você viu agora que esse dom existe. Compartilhe. Existe as línguas estranhas. Atos capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Falaram em línguas estranhas. Atos capítulo 2. Falaram em outros idiomas. Você viu aqui neste vídeo as duas orações. Receba na sua vida. Receba essa bênção para a glória de Deus em nome de Jesus. Você vai testemunhar. Recebe o Espírito Santo na sua vida. Recebe a cura, recebe o livramento. Recebe a bênção de Deus entra sobre a tua casa agora. E a glória de Deus se manifeste na tua vida. Em nome de Jesus, tu verás a glória de Deus na tua vida. O Senhor vai responder. Não deixe de orar. Não pare de clamar dentro desta palavra. Vá com fé. Ore com fraqueza, com fortaleza, com dificuldade, com fraqueza, com riqueza, com problema. Não deixe de clamar, que o Senhor vai se agradar de ti e vai te dar a resposta. E quando Ele te der a resposta, eu vou te dizer, não pare de orar. Continue buscando. Sabe por quê? Porque o Senhor tem algo muito maior para nos dar. O reino maravilhoso do seu Filho amado, que está lá em Mateus capítulo 25, para mim e para você. Lá, meu irmão, não vai haver sofrimento nenhum. Você vai estar na presença do Espírito Santo constantemente. Jesus estará, o Pai amado estará lá. Reino maravilhoso celestial estará na sua vida. Não pare de orar. Não tem nada nesse mundo que vale mais do que Deus na nossa vida. Não tem nada que pereça o ouro, que pereça a prata, diz a palavra do Senhor. Mas que nós tenhamos aquilo que é mais precioso. Deus na nossa vida. Jesus Salvador. O Espírito Santo dá a paz para o teu coração. O Espírito Santo entra no teu coração, a presença de Deus agora te dá a tua paz. O tormento que está sentindo agora saiu. A paz de Deus venha sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Que essa palavra fique na sua vida. Receba essa vitória na sua vida. Compartilhe esse vídeo e testemunhe. Entre nesse canal. Se inscreva, compartilhe. Dê o seu testemunho de grande vitória. Ative as notificações para que você receba os outros vídeos desse canal e você verá ainda muita coisa de Deus. Se inscreva, entre na playlist, veja mais vídeos grandemente das bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte e venha assistir outros vídeos para a glória de Deus. Amém.